Bem-vindos ao canal, meu nome é Daniel, sou professor de filosofia e nós vamos discutir hoje a questão das relações econômicas, estatais e científicas no contexto da Covid-19. Para isso, nós vamos retomar algumas questões postas por Friedrich Nietzsche, filósofo do século XIX, a respeito do que foi chamado os quatro egoísmos, e também falaremos um pouco da maneira como Karl Marx interpreta a figura do Estado, particularmente em sua obra Manuscritos Econômicos Filosóficos. Bom, Friedrich Nietzsche vai trabalhar em sua obra de juventude a questão dos quatro egoísmos. Esses quatro egoísmos seriam tendências, né, interesses e considerações de certos grupos que buscariam impor uma certa lógica de funcionamento para a própria humanidade. Então, o primeiro desses egoísmos seria o egoísmo dos mercadores, que visaria o quê? Visaria o lucro geral, né, e o interesse do comércio mundial. Então, seria os interesses né, econômicos, que segundo Nietzsche é um interesse muito importante. Nietzsche inclusive destaca o egoísmo dos mercadores em sua análise, apresentando em primeiro lugar esse egoísmo ele iria ditar, né, as diversas relações sociais. O segundo egoísmo apresentado por Nietzsche seria o próprio egoísmo do Estado, né, que visaria perpetuar o sentimento do nacionalismo, lembrando que no contexto do século XIX os estados estão bastante fortalecidos, e também, de acordo com esse egoísmo do Estado, nós teríamos também a ideia de que haveria uma espécie de uma certa censura a respeito do que poderia ou não ser vinculado dentro de um país. Correto? Então essa censura ela poderia vir tanto nos estabelecimentos de ensino, lembrando, falando em termos de primeiro de ensino fundamental e médio, no caso do Brasil, e também no ensino universitário. Né, que o Estado ele determina o que você vai estudar, determina exatamente quais são os conteúdos a serem trabalhados em sala e tudo mais. E temos também, em terceiro lugar, o egoísmo da bela forma. Nós não vamos nos alongar nisso, vamos apenas lembrar que, para Nietzsche, no contexto da modernidade, mais vale parecer ser do que ser. Né? Isso seria o egoísmo da bela forma. E em quarto lugar teríamos então o egoísmo da ciência, que priorizaria, né, a ideia de que o saber científico deve ser a meta da cultura, de todos os esforços humanos. Então, de acordo com essa visão do egoísmo da ciência, nós temos aí uma valorização maior da própria do próprio fazer científico em relação aos saberes populares, e por aí vai. Temos também aí a figura do especialista crescendo bastante nesse contexto. Né? Então o especialista, quem seria o especialista? Aquela pessoa que domina tudo a respeito de um conteúdo, a respeito de uma ciência, mas que ignora todos os demais saberes. Então faltaria a essa pessoa, a esse especialista, o sentido de unidade. Bom, então essas seriam aí as considerações da ciência. Então, para Nietzsche, nós temos então interesses que em um determinado momento ou outro podem entrar também em conflito.
como é o caso agora da Covid-19. Nós temos aí o Estado, que nesse ponto não demonstrou exatamente o seu interesse em um sentido mais amplo, mas ficou tendendo ora para os interesses econômicos, ora para os interesses vindos aí das considerações científicas. E nesse ponto, então, nós pensamos como entender melhor essa questão e como a gente deve se posicionar frente a isso. Agora, retomando agora as considerações de Karl Marx, para pensarmos ainda mais essa questão, então Karl Marx, em seus manuscritos econômicos filosóficos, vai colocar uma questão muito interessante. O Estado confere isonomia para todos os cidadãos. No caso, o que seria isonomia? Seria direitos iguais para todos os cidadãos. O Estado ele oferece essa questão, todos são iguais perante a lei, basta que a gente veja, no caso do Brasil, a Constituição Federal de 1988, todos são iguais perante a lei. No entanto, na prática, nós não temos essa isonomia. Ou seja, a isonomia está apenas no plano formal. Já no plano prático, Karl Marx vai entender que a questão da propriedade privada, a questão da própria profissão que você exerce e demais questões vão determinar a maneira como você é tratado e ouvido pelo próprio Estado. Então, em alguns momentos, o próprio Estado entra em conflito com a economia, pode entrar em conflito com a economia. Quando, por exemplo, a sociedade civil ela pensa de uma determinada maneira e a economia pensa de uma outra maneira. E o Estado, via de regra, segundo Marx, prioriza os interesses econômicos, porque o Estado ele estaria colocado para a dominação mesmo dos grandes proprietários, dos grandes empresários, a dominação desse grupo em relação a toda a sociedade. Então, no momento de crise, como nós estamos vivendo, nós observamos, vamos citar aí alguns casos de países para entendermos melhor a questão. Itália, primeiro, priorizou os interesses econômicos. Chegou um momento em que o número de mortos cresceu bastante, e também de contaminados, de modo que a própria economia teve que rever a sua questão, e a própria economia percebeu que se ela se mantivesse funcionando a todo vapor, em um determinado momento ela mesma teria que parar, ela não poderia continuar. Aí, acrescentando o próprio interesse, a própria consideração científica, que determinou ali que o isolamento, então a Itália priorizou então por seguir essa ideia de parar a economia e tudo mais. Donald Trump, nos Estados Unidos, priorizou também a economia até um determinado momento. Chegou num outro ponto, ele teve o quê? Que parar, porque os Estados Unidos se tornou o epicentro de contágios e até mesmo de mortes causadas pela Covid-19. Então, acabou tendo que seguir forçadamente a Organização Mundial de Saúde, que preza pelo isolamento, mas lembrando que eles só seguiram o interesse, digamos assim, a recomendação científica, porque na economia a coisa não estava indo muito bem. Quer dizer, na própria economia perceberam que a catástrofe poderia ser maior em médio e longo prazo. No caso do Brasil, nós tivemos aí uma ideia de negligenciar os efeitos da Covid-19 até um certo ponto, e num outro momento nós tivemos aí uma rachadura. Por um lado, a presidência da República, apoiada por setores empresariais,
solicitaram que não houvesse isolamento, quer dizer, que a economia mantivesse funcionando a todo vapor. E uma outra parte aí comandada por um número expressivo de governadores preferiram, né, e também por pessoas ligadas aí à saúde, não é? E a sociedade civil de um modo geral, preferiram seguir as recomendações da OMS, Organização Mundial de Saúde, dizendo aí, então, seguindo as recomendações, né, e considerações científicas. Nesse ponto nós vimos aí uma rachadura. Nós temos aí considerações econômicas, por um lado, querendo que a economia continue funcionando, por outro lado nós temos as recomendações científicas buscando, né, o isolamento. E aí qual que é a grande questão que está em jogo? A questão que está em jogo é: as vidas importam? Quer dizer, por um lado, se nós continuamos a funcionar, não é, sem nenhuma preocupação, nós vamos o quê? Colocar em risco a vida de muitas pessoas. Será que vale a pena? Né? Será que os interesses científicos, será que os interesses econômicos não deveriam ser revistos, né, em contextos assim, específicos? Né? Os mais otimistas nesse contexto pensaram que poderíamos estar vivendo aí um novo contrato social, no sentido de que o egoísmo seria substituído pela solidariedade. No caso do Brasil, nós não vemos isso acontecer ainda. E aí nós estamos percebendo que a ala dos interesses econômicos, que ainda busca a manutenção, né, da produção econômica e do comércio a todo vapor, essa ala ela está tendo uma voz crescente, de modo a chegar inclusive nos estados e municípios, como é o caso aqui de Minas Gerais, em que o governador já está buscando uma abertura maior da economia e do comércio frente ao Covid-19, frente a esses desafios, seguindo algumas precauções e tudo mais, mas é claro que essa atitude pode ser deletéria, né? Lembrando que se o número de mortos e contaminados crescerem muito, nós não vamos ter vagas nas UTIs. E lembrando também que, né, não sei se vocês se recordam do início do vídeo, de acordo com o egoísmo do Estado, somente é vinculado aquilo que interessa ao próprio Estado. E aí, de novo, nós trazendo a questão aí da Covid-19. Será que todos os casos estão sendo devidamente registrados? Não. A resposta é não, já que não está sendo feito testes em todas as pessoas que são suspeitas de Covid-19. Portanto, nós não sabemos o número exato de mortes causadas pelo Covid, provavelmente maior do que está sendo vinculado aí na mídia, e também não sabemos o número de pessoas contaminadas pela Covid-19. Correto? São questões aí para a gente pensar e seguindo aí a ideia do Nietzsche, nós precisamos, né, de uma ciência, precisamos de considerações que sirva a própria vida. Nesse contexto, parece bastante salutar levantar essa questão de que o que serve à vida seria realmente a manutenção da vida nesse momento, ou seja, tomar todas as precauções cabíveis, né, sabendo que é claro que haverá de fato uma crise na economia, e até mesmo seguindo uma certa ala da economia, podemos dizer que é melhor parar a economia, já que num determinado momento pode ser que a economia pare por si mesma, caso o número de mortes cresça em um sentido indeterminado, correto? Então, cada um pense, pode refletir aí por conta própria. O ponto central foi trazer o debate, trazer essa questão de
né, do posicionamento dentro de um momento tão singular como é esse que nós estamos vivendo. Um abraço.